Deus. Sempre tive esse coração aberto para adorar a Deus. Eu nasci em um lar de uma família católica, não praticante. Meus pais não praticavam, não iam para a igreja. Mas eu, com 8 anos de idade, já tinha prazer em estar dentro da igreja. 8 anos eu já estava nas missas, adorando a Deus. E até hoje eu lembro que o meu entendimento sempre foi de adorar somente ao Deus poderoso, jamais a santos. Sempre foi no meu Senhor. E se tem uma coisa que o diabo não quer ver, é você adorando ao Senhor, irmão. O diabo não quer ver você glorificando a Deus, não quer ver você na presença de Deus. Então desde os 8 anos de idade, só o que eu me lembro, o diabo tenta me matar, o diabo tenta me parar, me sepultar. E eu lembro que com 8 anos de idade, eu com mais uma coleguinha da minha idade, caminhando para ir à igreja católica, para ir adorar a Deus, subindo aqui pelo muro, aqui pelo Aleixo, aquele muro da Semose, quem conhece. Íamos subindo naquela manhã, 7 e pouco da manhã, quando de repente subiu um carro, naquela época eram Fuscas, e esse carro subiu desgovernado, e faltou mais ou menos um palmo para esmagar eu e essa coleguinha naquele muro. Mas o Senhor naquele dia me fez parar no meio do caminho, para encontrar o meu pai que estava na parada de ônibus indo para o trabalho. E eu parei com ele para pedir uma oferta, que eu sempre me dediquei a ofertar também na casa de Deus, na obra de Deus. E aquele momento que eu encontrei o meu pai ali para parar, foi o tempo que o Senhor me deu para preparar o livramento lá na frente. Porque se eu avanço pelo menos 2 minutos à frente, hoje eu não estaria mais aqui contando essa história, contando esse testemunho. Não passou muito tempo, um outro Fusca, pensa numa mulher que tinha chama para Fusca, criança, né? Fusca me bateu, não muito tempo depois desse dia, me jogou ladeira abaixo, e eu saí com apenas alguns ferimentos. Passou-se os anos, com 10 anos eu pulei do ônibus em movimento, me ralei toda, mas não quebrei nenhum osso, porque a mão do Senhor estava lá. Com 12 anos, eu fui atropelada por um caminhão baú, que bateu nas minhas costas. Até hoje eu sinto dores. E quando ele bateu com a carroceria, com o baú, ele me jogou pro meio da pista, ali no canto, e o carro veio e freou em cima de mim. 12 anos. E você pode dizer assim: meu Deus, tadinha. A boa notícia é: o Senhor sempre esteve com a mão dele sobre a minha vida, e eu tenho certeza que ele sempre esteve com a sua mão sobre a sua vida também. Se você está aqui hoje ouvindo esse testemunho, é porque a mão do Senhor te alcançou. Você não está vivo porque você merece, você não está vivo porque você é melhor que ninguém. Você está aqui nessa noite para glorificar a Deus, porque a mão boa do Senhor, ela tem te alcançado, ela tem te livrado, ela tem te guardado todos os dias da sua vida, desde o teu nascimento até o dia de hoje. O Senhor tem estado contigo. Mas não parou por aí. Com 15 anos eu comecei a viver uma vida de libertinagem, e comecei a me envolver em vícios. E um dos meus maiores vícios era o vício da bebida. Aí comecei a fumar, comecei a beber, comecei a me acompanhar com mais companhias. Por isso que eu sempre estou aconselhando jovens, estou aconselhando crianças, estou aconselhando adolescentes, homens, mulheres também, a terem cuidado com as suas amizades. Porque você pode até ter vindo de uma família de boa índole, você pode até ter tido uma boa criação, uma educação cristã, mas as más companhias corrompem os bons costumes. É o que diz 1 Coríntios 15:33. As más amizades destroem. As más companhias mudam a essência que Deus colocou em você. Cuidado
Cuidado com as tuas coleguinhas. Cuidado com os teus amiguinhos. Cuidado com a amizade ímpia. Deixa eu dizer um negócio. Ímpio não tem nada para te oferecer. Se acompanhe com mulheres de Deus. Se acompanhe com o homem de Deus. Anda com pessoas que tenham Deus na sua vida. Porque senão daqui a pouco tu tá pior do que ele. E foi isso que aconteceu comigo. Aí comecei com 15 anos a me viciar. Aí gostar de festa. Aí conheci algumas pessoas. E aí nesse contexto aqui eu já estava já com meu coração tomado pelas práticas pecaminosas. Você lembra do início do meu testemunho? Eu era uma criança voltada a Deus. Mas no decorrer da minha trajetória, por causa das más companhias e das minhas decisões também, porque nem tudo também é culpa das más conversações. Muitas das vezes é você que não vigia, é você que não quer prestar, é você que quer se corromper. E foi assim que eu tomei essa decisão de tirar aquela essência que eu tinha de servir a Deus, para dar legalidade às coisas do mundo, e para me viciar nos prazeres mundanos, pecaminosos, a qual o Senhor abomina e o Senhor despreza. Agora pense comigo. No ano de 1999, você já me ouviu dizer aqui, eu era tão tomada pelo diabo que eu mentia e enganava ele. Eu mentia tanto, mas eu tinha um poder de persuasão tão grande, que eu mentia chorando aqui, o povo tinha pena de mim, acreditava em mim. Então João 8,44, que é um texto que fala a respeito de mentira, que diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira desde o princípio. Como servo de Deus que você é, como crentes em Jesus que nós somos, ou você que ainda não está na presença de Deus, essa palavra é para todos. Não minta, não ande nessa prática pecaminosa. Tem muita gente que abre a boca para dizer que é filho de Deus, mas comete mentira. E se você comete a mentira, é verdade que você não é filho de Deus, porque a mentira tira a paternidade de Deus sobre a tua vida. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira desde o princípio. E eu com 19 anos, em 1999, tomada por essa prática, morava com a minha mãe. Meu pai era separado dela. E para mim conseguir sair de casa, para ir para a casa do meu pai, eu tive que mentir. Cheguei com ela e disse: mãe, eu vou para a casa do meu pai dormir hoje, no sábado, porque amanhã eu quero ir para a missa de manhã cedo. Nessa época é interessante isso aqui, irmãos. Eu tinha 19 anos, mas ainda tinha aquele respeito de pedir para o pai, de pedir para a mãe, mesmo que tomada por mentira. Que hoje a gente vê uma geração que parece que não tem pai, que não tem mãe, que não respeita mais ninguém, não toma mais a bênção dos seus pais, grita com a mãe dentro de casa, só falta bater no pai. E o que mais a gente tem visto é um bando de pai e mãe frouxa que não coloca ordem dentro da sua casa. Quem canta de galo dentro de casa não é filho. Quem canta de galo dentro de casa é pai e mãe. Então você vê que com todo esse meu defeito, eu ainda tinha preocupação de avisar, mesmo que mentindo. E aí eu cheguei e disse: mãe, vou para lá dormir para lá, que de manhã eu vou para a missa, de manhã cedo. Mas a verdade era que eu já tinha combinado com as colegas. Nós íamos no dia 4 de abril de 99 para um flutuante chamado Aquático, lá do outro lado do rio. Já tinha combinado com elas que a gente ia passar o dia inteiro tomando todas, bebendo tudo, comemorando o aniversário de uma delas. E já estava tudo planejado. Mas a palavra de Deus diz: o coração do homem faz planos, mas do Senhor é que vem a última resposta. Você pode planejar a vida inteira, você pode arquitetar o ano todo. Se Deus
Eu sonhei, arquitetei, fiz tudo, estava tudo certo para a viagem, estava tudo certo para o negócio, e deu errado. É porque Deus ainda é o dono dos teus caminhos. Ele é o dono dos teus passos. E aí ela permitiu que eu fosse. Dia 4 de abril de 99, eu tinha 19 anos de idade. Levantamos cedo, fomos para o lugar do encontro. Eu e as amigas, nós éramos 6 mulheres, irmão, contando comigo. E deixa eu dizer um negócio. Marcamos no lugar do encontro. Amanheceu um sol daqueles de rachar. Mas, quando todas nos encontramos lá naquele local, antes de pegar a lancha para atravessar, Deus mudou a estação. O sol desapareceu. O dia parecia noite. O tempo fechou. Porque Deus ainda dá sinais. Você sabia disso? Não vem dizer para mim que as coisas ruins que acontecem na tua vida é porque Deus não mostra ou não avisa, porque Deus ainda dá sinais. Deus dá sinais, Deus fala com o homem, Deus fala contigo. Muitas das vezes te alerta num sonho, te alerta numa visão, usa a boca do profeta, ou fala através de um testemunho como esse. Mas Deus tem te dado sinais. Chegamos lá tudo contente. Tá lá nós 6, esperando o rapaz da lancha, como é o nome? Da rabeta que vai levar pro outro lado. E tá lá aquele solzão. E de repente o tempo se fecha. Agora pensa, irmão, que eu tinha um coração assim era meio de Deus e meio do diabo. O meio de Deus dizia para mim: não vai, cancela, volta para casa. Aí o meio do diabo dizia: vai, que vai ser para pouco, vai, que vai ser muita curtição. E de repente eu abri a minha boca para as 5 que estavam lá e disse: o tempo está feio, vamos voltar para casa. Irmão, estou falando de uma tempestade, não é uma chuvinha não. Eu estou falando de um tempo que tu olhar e parecia que já era 6h30, 7 horas da noite, de 9 horas da manhã. E era ventania e o tempo fechando, e ela dizendo: bora, que a gente vai curtir, bora que vai ser muito bom, bora que já está tudo marcado, já está tudo certo, vamos comemorar o meu aniversário. E aí você acaba caindo no papo. Eu vejo aqui Deus tentando me livrar, e é o que Ele tem feito para algumas pessoas que estão ouvindo esse testemunho. Deus tentando te livrar e você teimando. Deus te dizendo: não vai, e você está teimando. Deus dizendo para você: não faz, e você está teimando. E eu acabei dando ouvidos àquelas amigas. E eu disse: é verdade, vamos para lá então. O rapaz chegou, entramos na lancha, na voadeira. Chegamos do outro lado, ia dar 10 horas da manhã. Senta na mesa e começa. Pede uma, pede 2. E a gente começa, irmãos, a se embriagar e a beber todas. Lá pela 1h da tarde, a gente já estava na mesa com 3 homens. E toma, e bebe. Aí já não era mais cerveja, era Campari, Martini, que era desse jeito: começar com a cerveja, depois vem com mais forte, e o último estágio, para quem já bebeu, sabe que é a cachaça. E a essa altura a gente já estava para lá de Bagdá. Mas se tinha uma coisa que Deus fazia comigo, mesmo muito doida, Ele não deixava eu perder minha consciência. E eu lembrava de tudo o que eu fazia, mesmo bêbada. Então a gente está ali se divertindo. E os planos agora é chegar em Manaus e ir para um bar muito famoso que tinha na época. E todo mundo ia para lá para amanhecer o dia. Bar do Rossi, lá no Santo Antônio. Aí hoje a gente encontra, irmão, gente que diz assim: ó, isso aqui é para crente também. Porque eu conheço crente que na época de festividade natalina coloca vinho na mesa.
Coloca champanhe na mesa. Cuidado, hein? Um abismo chama outro abismo. É o que diz Salmos 42:7. Não, pastor, não tem nada a ver não. É só um golinho. É só um pouquinho. O vinho faz bem para a saúde. Cuidado. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira e se derramam até a noite, até que o vinho os esquenta. Eu vou tomar um pouquinho, mas daqui a pouco eu quero mais. Eu quero mais. E eu quero mais até que eu me embriago. Foi o que eu fiz. Foi o que aconteceu. Aí agora, muito doida, bêbada, queria ir para os flights lá com uma colega, que a gente quando bebe, né, fica brava, né? Eu conheço gente que quando bebe é o cara. Meu Jesus. Quando tá bom é frouxo. Eu conheço gente que lá no mundão puxava até sal, peixeira, 38, mexe comigo que tu vai ver só, mexe com a minha menina. Aí vem para a igreja, camarada, vem para a igreja. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus dá o espírito de ousadia. E a gente chama, vem pregar. Tenho vergonha. Sou tímido. Tem coragem não. A gente não tinha coragem. Lá fora era só esquentar um pouquinho que eu queria dar soco nos outros. Apanhava, pensa numa baixinha. Retada era eu. Nem me garantia. Chegava lá em casa só com o olho roxo. Arranhado, gatanhado, né? Que eu sou do tempo daquelas meninas de brigar com unha. Hoje não, o negócio é logo a pistola, né? E nós já estávamos ali muito doidos, eu querendo brigar com uma delas. 6:30 da tarde, olha como Deus é maravilhoso. Ainda estava um pouco claro, não estava totalmente escuro. O rapaz que nos levou para o outro lado passou na rabeta dele. E ele gritou pelo meu nome. E ele disse assim: José, eu estou voltando para o outro lado, bora comigo. E eu me levantei para vir embora. Mais uma vez as más influências. Não vai não. Fica. A gente ainda vai curtir mais. Está cedo ainda. Eu sentei e disse: pode ir que eu não vou. Mais uma vez o Senhor enviando livramento. Mais uma vez o Senhor mandando sinal, mandando socorro. Mais uma vez o Senhor divertindo. Mas o nosso coração muitas das vezes está tão inclinado às coisas desse mundo, irmão, que tu prefere satisfazer o desejo dele. Tu prefere satisfazer o desejo da tua carne do que dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Deus está mandando dizer para alguém aqui: Deus tem falado contigo. E tu sabe disso. Tu sabe que Deus tem falado contigo. Fiquei mais um pouco. 7:05 da noite, levanta todo mundo. Vamos voltar para Manaus. Um dos 3 que estava na mesa com a gente era dono de uma lancha enorme. E a gente veio com eles. 6 mulheres, 3 homens. Éramos 9 pessoas dentro daquela lancha. E a gente vinha dentro da lancha muito doido. E eu querendo brincar com a menina que estava na minha frente. E ela dava 2 de mim, mas eu queria pegar ela assim mesmo. E a aniversariante que nós fomos para comemorar o aniversário dela, levantou do lugar que ela estava. Sentou na minha frente, no chão mesmo, no piso da lancha. Eu vinha com uma carteira de cigarro na minha mão. Ela disse para mim assim, ó: Josi, não liga não. Vamos brigar não, que a gente é tudo irmã. Acende um cigarro aí pra gente. E eu peguei, acendi o cigarro e entreguei para ela. Quando eu olhei para minha frente, vinha atravessando um iate no meio do Rio Negro, 7:15 da noite, em frente à ponte do Ismael, meio do Rio Negro, vinha atravessando um iate na nossa frente. A moça que vinha na minha frente era maior que eu, mais alta. Quando eu vi, já estava em cima. Mas deu tempo de eu gritar. Dentro da lancha, um desses homens vinha deitado com a cabeça na proa da lancha. Um vinha do meu lado.
esse que vinha do meu lado, 2 minutos antes da lancha bater, pediu para trocar de lugar comigo. Eu levantei, troquei de lugar com ele porque estava frio. 2 minutos depois que eu olho para frente, a lancha já está em cima do iate. E ele naquela velocidade. O homem dormiu bêbado, velocidade máxima, e deu-lhe no meio do iate. Pá! E antes daquela lancha bater, eu gritei. E já estava em cima, eu disse, vai bater! Pau! Bateu. E eu lembro, irmãos, parecia aquelas cenas de filme. Eu rodei no ar, dei calambota no ar e caí dentro d'água, sem saber nadar. Bêbada, 7h15 da noite, Rio Negro, água preta. Se eu estou aqui hoje, é porque a mão do Senhor esteve comigo. Continua estando comigo, contigo e conosco. A mão do Senhor está sobre ti. Não despreze o cuidado que Deus tem tido pela tua vida. Não despreze as oportunidades que o Senhor tem lhe dado, irmãos. Não despreze, seja grato, seja agradecido, porque tem pessoas aqui que não era para você estar mais aqui nessa terra, não era nem para te estar aqui nessa igreja hoje, não era para te estar mais vivendo sobre essa terra, mas assim como Ele esteve comigo, Ele esteve contigo, fechando a sepultura, te arrancando do vale da sombra da morte, para que hoje você pudesse glorificar o nome dEle com alegria. Pá! Na minha cabeça todo mundo tinha caído dentro d'água. Me cuspiu, rodei. Lembro da minha sandália voando para um lado e caí, irmãos. E no que eu caí dentro daquela água, eu senti quando eu ia afundando. E eu ia afundando. Quando a lancha bateu no iate, a minha cabeça bateu, o meu peixe bateu na cabeça da moça que estava na minha frente. Isso aqui meu espocou, o beijo espocou. Parecia que eu tinha perdido todos os meus dentes. Só que quando a minha cabeça bateu na cabeça dela, eu caí dentro da água desacordada. Você sabe o que é desacordar e sentir quando alguém te acorda? É como se você estivesse dormindo, fosse lá alguém, acorde, está na hora. Caí desacordada dentro da água. E quando eu fui afundando, eu senti quando alguém me despertou. Quando eu me despertei em pensamento, em mente, eu pensei, eu estou afundando. Vou morrer. Meu Deus. Porque nessa hora, a primeira pessoa que a gente chama é Ele. Nessa hora até o ateu vira crente. Nessa hora o Deus que você abandonou, o Deus que você rejeitou, o Deus que você desobedeceu, é o primeiro a ser lembrado num momento como esse. E eu pensei, eu estou afundando. E eu comecei a clamar em meu espírito e dizer, meu Deus, me tira daqui, eu estou morrendo. Eu não conhecia esse Deus, irmão. Eu conhecia o Deus da missa. Eu conhecia aquele Deus de lá, mas era um Deus que já estava vivo no meu coração. E foi a Ele que eu comecei a clamar. E eu disse, mentira, Senhor, não sei nadar, eu vou morrer afundando. De repente, eu comecei a subir. E quando eu vou subindo, eu sinto como uma mão pega na minha perna esquerda e me puxa de volta para baixo. Quando aquela mão me puxou, eu clamei mais uma vez e disse, Deus, me dá uma oportunidade de sair daqui. Me ajuda, Senhor, eu não quero morrer agora. Eu tinha sonhos. Eu tinha sonhos de ser mãe. Eu queria ter 2 filhos ainda. Eu tinha planos. E eu disse, Deus, me tira, me ajuda, me dá uma oportunidade. E quando eu vou subindo novamente, essa mesma mão me puxa para baixo. E quando eu disse assim, Deus, se o Senhor me dá uma oportunidade, Pai, para fazer diferente, Senhor, me tira daqui.
aqui, eu te peço perdão. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, por tudo que eu cometi de errado nessa vida, pelos vícios que eu carreguei, por tudo que eu fiz, pelas maldades, pelas mentiras, Senhor. Me perdoa, eu te peço, me dá uma chance. Eu olho ao meu redor e não tem ninguém. Eu boio e eu olho para ao meu redor para ver se eu vi alguém que estava dentro da lancha e não tem ninguém. E eu penso, todo mundo morreu e eu vou morrer também. Ao longe ia passando uma balsa e a gente pensa que está perto, né? E o meu desespero foi querer nadar, sem saber nadar, até aquela balsa. De repente, irmãos, meu braço começou a pesar e eu comecei a cansar. Eu creio que eu fiquei por 5 minutos nessa situação. E quando eu comecei a cansar, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu disse, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Me perdoa por tudo. Cuida do meu pai. Cuida da minha família. Senhor, não me deixe morrer sem salvação. Levantei a minha mão para afundar. Quando eu levantei a minha mão para afundar, sem forças mais nos meus braços para bater água, abriu-se uma luz, um clarão no céu, como se fosse um relâmpago, muito rápido, mas muito reluzente. E quando essa luz se abriu no céu, olhei para aquele relâmpago. Aquela luz me fortaleceu dentro daquela água, irmão. Eu não sabia que luz era essa. Mas aqui dentro da Bíblia eu encontro a resposta para esta luz. Em Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Jesus, foi Ele quem disse: eu sou a luz do mundo. E quando eu olhei para aquela luz, sem entender nada daquele desespero, irmão, eu comecei a ganhar força novamente. Eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi a moça que estava aniversariando dentro da água. E ela estava numa distância de mim, mas dava para mim ver ela dentro daquela água escura. Quando eu vi ela, eu me desesperei de novo. E eu comecei a gritar: Dilsa, eu vou morrer porque eu não sei nadar. E ela gritava para mim: Josi, te acalma, tu não vai morrer. E eu gritei novamente e disse: eu vou morrer porque eu não sei nadar. E ela disse novamente: te acalma, tu não vai morrer. Pensa comigo, alguém que está no mesmo desespero que eu, tem palavras de consolo, tem palavras de ânimo. Qual seria a reação dela? Ela diria: eu também vou morrer. Ela diria: me socorre também, me ajuda também. Mas ao contrário disso, ela dizia: te acalma, porque tu não vai morrer. E eu passei muito tempo sem entender isso. Eu passei muito tempo sem entender quem eu havia visto dentro daquela água. Se o corpo dela desapareceu e até o dia de hoje nunca mais foi encontrado. Quem foi que falou comigo dentro daquela água, dizendo: te acalma, ainda tem esperança para a tua vida, eu ainda tenho planos para a tua história, eu ainda vou te levantar sobre essa terra, tu ainda vai apacentar um povo e tu vai ganhar muitas vidas para o meu reino. Como, Senhor? Quem era que estava falando? Senão o próprio Senhor, que tomou o corpo dela dentro daquele rio. E eu entendi isso quando nós fomos à capitania para fazer a perícia. Nos mostraram a foto da lancha, como a lancha ficou. E no lugar que ela vinha sentada, no piso da lancha, irmão, de costa para o banco,
com a pancada que deu, com a força daquela pancada, a costa dela amassou o banco da lancha, como se fosse a curva de uma cadeira como essa. Lógico que ela quebrou naquela mesma hora o seu quadril. E alguém que está com o quadril quebrado é incapaz sequer de andar, imagine de nadar. Então eu entendi, foi Deus quem falou comigo, foi o Senhor que me deu a oportunidade e que ouviu naquela hora o meu clamor e a minha oração. Mesmo eu sendo falha, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo cheia de defeito, teimosa, pense numa mulher que deu trabalho para Jesus, fui eu. Às vezes as pessoas me olham e dizem: oh, ela nasceu num berço evangélico, ela já nasceu num lar cristão. Você não tem ideia, você não faz ideia de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor arrancou os meus pés, de onde o Senhor me trouxe, para que hoje eu pudesse estar glorificando ao nome dEle junto com você. Depois que eu vi ela sumiu. E quando eu olho novamente para frente, eu vejo uma lancha. E na lancha o povo gritando. E quando eu olhei, eu vi uma claridade muito grande do iate. O iate em que nós batemos voltou para socorrer. Estavam com lanternas, clareavam na lancha. Eu via o povo, e quando o povo me viu dentro da água, gritava: vem para cá, Josi, vem para cá. E do lugar que eu estava, não muito longe, mas tendo que nadar, eu consegui nadar até entrar dentro da lancha, sem saber nadar. Se não for Deus, se não for o socorro, se não for a mão dele, irmãos, se não for o próprio Senhor e a sua misericórdia. E eu fui nadando, e eu naquele desespero eu queria sair de dentro daquela água. Pense numa água gelada, pense numa água que parecia que ia me congelar, e eu queria sair dali a qualquer custo. Então quando eu cheguei às margens da beira daquela lancha, eu saí me desconjuntando, eu saí me desmontando toda, porque eu queria saber mesmo era de entrar dentro daquela lancha e sair me desmentindo. E quando eu pulo de mau jeito para dentro da lancha, eu me deparo com os miolos daquele que estava deitado com a cabeça sobre a proa da lança. Corpo, só que estourado, porque a proa bateu no centro, no meio do iate, e estourou na hora a cabeça. E eu em cima do corpo dele, e o povo tudo batido lá dentro, e as meninas quebradas, e uma quebrou isso, outra quebrou aquilo. O povo, os donos do iate, um iate de luxo, de rico, mandou a gente subir e perguntaram: tá faltando alguém? Tá todo mundo aqui? E eu que tinha falado com a Dilza disse: tá faltando a Dilza. Ela foi para ali. E pense no estado de choque que eu estava. E eu disse: eu vi, a água levou ela para ali. Pegaram a lancha que eles tinham dentro do barco, passaram mais ou menos 15, 20 minutos procurando com lanterna o lugar que eu apontei, mas o corpo dela não foi encontrado. Aí liga para a família. Nessa época não tinha celular, a gente tinha que falar com os vizinhos que tinham telefone, que eram de mais condição. Eu consegui ligar para avisar a minha família. E penso que foi um desespero, irmãos, na rua. Todos nós morar na mesma região, tudo pertinho, todo mundo conhecida. E na hora do sufoco lá, foram falar para minha família que era eu que estava desaparecida. Não falaram que era ela, porque o nome era muito parecido. E na hora, do sufoco, era a Josi que desapareceu. E levam a gente por 28 de agosto.
O barco, o iate trouxe a gente ali para a beira ali do São Raimundo. A ambulância já estava lá. A mídia já estava lá, a reportagem. Saiu em notícia, saiu naquele jornal, na época crítica. E a ambulância já estava ali. E eu tinha algo no meu coração naquele dia. Porque na hora que eu vi que eu ia morrendo, eu pensei em uma pessoa. E eu disse para Deus, cuida dele, Pai. Cuida dele para mim. E eu levantei as mãos para morrer. E essa pessoa era o meu irmão. Meu irmão mais novo dos homens. Que a gente sempre teve uma ligação muito próxima. E quando eu cheguei naquela ambulância, eu só pensava nele. Levaram a gente pro 28, eu me arrastando. Porque eu tinha caído de mau jeito, subi de mau jeito. O médico disse, você quer uma cadeira de roda? Eu disse que não, que dava. Eu fui me arrastando, irmãos. Quando eu vou me arrastando pelo corredor, a primeira pessoa que entra na porta daquele hospital foi a pessoa em quem eu pensei para Deus guardar e cuidar. Eu vejo meu irmão entrando. Agora pense numa alegria, eu traquei no pescoço dele. E eu disse assim, mano, eu pensei em ti. Eu pensei que eu ia morrer. Eu quero que tu saiba que eu te amo. Sabe qual é o nosso maior problema? Deixar de falar que ama. Quer falar que ama quando já está dentro do caixão. Quer falar que ama quando não tem mais jeito. Todo dia você tem oportunidade de falar para os teus filhos que você ama. De falar para tua esposa que você ama. De falar para o marido que você ama. Você tem todos os dias a oportunidade de perdoar. Você tem todos os dias a oportunidade de limpar o teu coração. Não deixe para perdoar, para amar e para abraçar quando não tiver mais jeito. Não adianta derramar lágrima em cima de morto, porque morto não ouve, morto não recebe flores, morto não sabe o que você está fazendo. O tempo de você abraçar é hoje. Deus está mandando eu dizer aqui nessa noite, perdoa quem te feriu. Para de picuinha, para com esse negócio de perder tempo. Abraça, ama, reconcilia-te, porque Deus está te dando oportunidade nessa noite de você ser feliz. Glória a Deus. Ei, calabash. Me disseram, teu irmão, quando soube que tu estava no hospital, porque até então tinham falado que tu estava desaparecido, foi um desespero aqui. Mas depois que disseram, não, quem está desaparecido é a Dilce e não a Josi, ele pegou o cofrinho dele, quebrou todas as moedas, pegou um táxi e foi até o hospital. Meu Deus, temos que ser gratos, irmãos. Você precisa ser mais agradecido pelas pessoas que Deus colocou na tua vida, pela família que Deus te deu, pelo cônjuge que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor te deu, pelos irmãos que o Senhor te deu. Intrigas, discórdias, inimizades. O que mais nós temos visto hoje em meio das famílias, irmãos? Gente que não se fala, parentes que não se veem há anos por causa de uma mágoa, por causa de algo lá do passado. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, eu te conservo com vida, para que tu aprenda a perdoar e amar. Não só aqueles que te amam, mas aqueles que te ofenderam também, aqueles que te causaram dores também, aqueles que têm o teu sangue principalmente, aqueles que estão ligados a você através do sangue, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja um filho, seja teu cônjuge, seja quem for. É tempo de você perdoar, largar o passado para trás, sepultar toda a picuinha, lançar no mar do esquecimento e viver o novo que Deus tem para a tua vida. O que mais nós temos visto, irmãos? São crentes cheios de ferida, cheio de ferida,
Por isso que a vida não anda. Por isso que não há novidade na sua vida. Você quer estar dentro da igreja, você quer servir a Deus, mas ainda carrega as capas dos traumas, dos rancor, das mágoas. E às vezes você não entende, Senhor, por que está tudo errado na minha vida? Tanto que eu já tentei, eu faço, eu tento, eu me sacrifico, eu dou o meu melhor e nada acontece. Teu coração precisa estar limpo. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa demais com a etiqueta. A gente se preocupa demais com a aparência. A gente se preocupa demais com o status. Somos bons em limpar o exterior do copo, quando o interior está sujo. Agora você entende por que muitas das vezes você não avança? É o interior que precisa ser limpo. É o interior que precisa ser lavado. Deus quer limpar teu coração. Deus quer limpar a tua alma. Deus quer que você aprenda a perdoar, a amar, a abraçar. Deus quer que você aprenda a dar as mãos, a se importar com o teu próximo. Deus quer que nós venhamos aprender a ser igreja, a ser um povo unido, a ser um povo que estende as mãos no momento que um falha, porque não somos juízes, não somos advogados. Quem somos nós para pegar pedra, irmão, e querer jogar sobre as pessoas que estão caídas? Quem somos nós para pegar o nosso dedo e apontar para quem falhou? Deus nos chamou para estender as mãos, para dizer para o desviado: volta, porque Jesus ainda tem restauração para a tua vida espiritual. Para dizer para quem falhou: caiu, levanta, caiu, levanta. 7 vezes tu pode cair, da todas 7 o Senhor vai te levantar. O segredo é você não parar, é não desistir. Você acha que eu não caí muitas vezes? Você acha que eu me converti logo após esse acidente? Fui para casa, me recuperando dos traumas daquela água. Passaram alguns dias procurando o corpo da moça. O tempo passou, aí eu propus no meu coração: nunca mais ando de barco, nunca mais ando de lancha, nunca mais eu bebo. 6 meses depois eu já estava na rodada de novo, escravizada, humilhada, porque é isso que o diabo faz. Quando ele te aprisiona no vício, ele te humilha, faz você gastar tudo que você tem, fora as besteiras que a gente faz quando está fora de si. Irmão, eu era tão usada pelo diabo. Meus amigos de trabalho, já depois, já minha juventude, meus 22, 23 anos, eram só os amigos que trabalhavam comigo em loja, era só homem. Saía com eles para beber, ia para aqueles prostíbulos. Quando estava muito doido, subia em cima da mesa e queria fazer graça. Pense numa mulher que dava vergonha para a família, que causava vergonha. Eu passava e as pessoas diziam: lá vai a prostituta, lá vai a mulher fácil, uma mulher sem crédito, desvalorizada, mal falada, mal vista. Eu era como aquela samaritana. Mas um dia Jesus veio na beira da fonte, do poço de Jacó, pregou para mim. Eu ouvi a palavra e decidi ganhar a cidade para o mesmo Deus que eu sirvo hoje. Mas não foi fácil. Eu quero dizer para você que você hoje se encontra fraco espiritualmente. Para você que já esteve no altar, para você que já serviu a Deus, para você que já fez a obra, para você que já adorou aí embaixo, para você que um dia abriu a tua boca para evangelizar, para pregar a palavra de Deus.
Para você que já teve experiências com o Senhor, eu quero dizer para você: cair, falhar, errar, faz parte. Faz parte. Caí muitas vezes, irmãos. Falei muitas vezes. Pequei muitas vezes. E quando eu pecava, eu dizia: Deus, eu não quero mais, porque eu não sirvo, eu não presto para te servir. Eu sou vergonha. Eu sou desonra para o teu nome. Prefiro voltar para o lugar de onde eu era do que envergonhar o teu nome. E aí eu voltava para o lamaçal do pecado. E lá o Espírito Santo me visitava novamente. Volta. Tenta de novo. É o que Ele está falando para alguém aqui nessa noite. Tenta de novo. Eu quero que você se levante. Eu quero que pelo menos você tente. Porque não adianta você falar que não vai conseguir. Não adianta eu ir na frente, aceitar Jesus, porque eu sei que quando eu sair daqui, eu vou errar de novo. Aleluia. Como que você tem certeza disso? Como que você pode ter certeza? Se esse Deus que é tão poderoso pode te selar hoje mesmo. E dizer para você: hoje eu alicerço e firmo os teus pés na minha presença. E tu nunca mais vai sair dela. Porque Deus fez isso comigo. Deus fez. E aquela vida que eu tinha de levanta, cai, sai, volta, passou a ter sustentabilidade. E há mais de 13 anos, irmãos, que eu estou firme para a glória de Deus. Firme. Sou falha como qualquer um de nós. Não pense que você vai me ver sempre a pastora perfeita, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas. Mas Deus não me tirou dentro daquele rio. Não me tirou da beira da cova, irmão, para mim vir brincar, ou para mim vir cochear entre dois pensamentos, ou para mim chegar até aqui e desistir do meu chamado e da minha vida com Deus. Deus me trouxe até aqui, me dizendo: persevera até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não chegou até aqui, e você nem veio nesse culto, nessa noite, porque você decidiu vir, ou porque você foi convidado. Você veio aqui hoje porque o Senhor lhe trouxe aqui. E tudo que eu estou ministrando ao teu coração, direcionada pelo Espírito de Deus, te faz lembrar de onde o Senhor tem te tirado. Te faz lembrar das misericórdias que têm sido grandes na tua vida. O que o Senhor quer lhe dizer nessa noite: eu tenho oportunidade. A oportunidade está aberta para você voltar a fazer o que Deus quer que você faça. Não adianta fugir. Você sabe que Deus, como um Deus onisciente, Ele sabe que a gente vai falhar. Ele sabe que em algum momento Ele sabia que você ia vacilar, ia cair. Ele sabia que Caim ia pecar. Quando Caim matou Abel, Deus deu uma oportunidade para ele de se arrepender. Deus deu uma oportunidade para Caim, irmãos, de confessar o seu pecado e voltar para o caminho. E quando ele perguntou: Caim, onde é que está o teu irmão? Em vez de Caim confessar: eu matei, eu errei mesmo, eu fiz porque meu coração estava fervendo de ira, de raiva, de ódio, eu caí porque eu sou fraco. Não, ele preferiu andar errante pelo caminho do que se humilhar, pedir perdão a Deus e tentar outra vez.